Saudações a todos, muito boa tarde, boa noite, bom dia, dependente da hora que nos ouve e nos vê a esta hora. Como prometido, durante a semana, prometemos estarmos aqui para falar de desafios e oportunidades no mundo do trabalho em Moçambique. É um webinar que tem como objetivo discutir os desafios enfrentados pelos candidatos a emprego em Moçambique e, por outro lado, explorar estratégias e oportunidades para acessar o mercado de trabalho de forma eficaz. Para juntos refletir este tema, temos dois convidados, dois painelistas, que é o Elton Tais Neves Sinalo e o Untelais Arnau Vinho. Dois jovens moçambicanos que juntos iremos aqui refletir sobre este tema. Para tu que estás deste lado, nós iremos, aliás, estás convidado também a participar através do Facebook, onde podes trazer as suas ideias, suas opiniões, questões e não só, para juntos refletirmos este tema que é bastante importante e, por que não, interessante. Desde já, convido um Telás para que possa saudar e o que, o que podemos esperar deste tema. Boa tarde, Telás. Boa tarde, Benoni e Mateus. Boa tarde aos amados telespectadores que nos acompanham. Eu penso que logo na primeira hora, quando recebi o convite, eu disse que, portanto, é um tema bastante desafiador e de interesse coletivo. Então, esperamos nós que este debate seja muito importante, sobretudo nas discussões que vamos ter, inclusive nas dicas de como é que nós podemos ultrapassar esse grande desafio, portanto, da empregabilidade em Moçambique. Obrigado. De princípio, até a questão seria como é que avalia o mercado do emprego em Moçambique? Bem, como todos sabem que, portanto, Moçambique está a passar alguma situação não muito boa, sobretudo a questão que nós tivemos das dívidas ocultas e já agora uma situação não muito recente, que é a questão do terrorismo na Zona Norte, sobretudo em Cabo Delgado. Então, quando estivemos a fazer avaliações ligadas à empregabilidade, à oportunidade de emprego em Moçambique, temos que reparar para estes dois cenários. Dois cenários recentes, um das dívidas ocultas, que o país passou por grandes sanções, e, sobretudo, com as instituições da Bretton Woods, falo do Banco Mundial e do FMI, e depois o outro desafio, que foi, tanto a paralisação de grande parte das atividades da Total e as suas subcontratadas ao nível da província de Cabo Delgado. Então, temos que reparar, discutir esse tema, nesse caso, a reparar nesses dois acontecimentos muito importantes para o país. Muito obrigado. O que percebe da atualidade, olhando num cenário do Rovuma Maputo, do Tumba Índico, de uma análise como historiadora, como é que olha um breve historial? Será que houve uma melhoria, houve uma paragem na questão de empregabilidade em Moçambique? Bom, como historiador, como o Benoni avançou, eu tenho a dizer o seguinte: nós trabalhamos com informações, dados, inquéritos e relatórios, inclusive, das percentagens ou do nível de empregabilidade. Então, se nós estamos a falar que em 2018, 2019, a taxa de empregabilidade corria aí em média em todas as províncias, ou em cada uma das províncias no país, corria em média a 20 do desemprego, nesse caso, não a empregabilidade, mas o desemprego, necessariamente. Então, corria em média a 20%. Nós temos hoje, num outro relatório recente da ONU, desde que, portanto, a taxa de desemprego subiu de 2017, que era em média de 20% em cada província, para 2024,
que começou recentemente, portanto, houve um crescimento de desemprego, isso que eu quero dizer, para 30% em cada província. Isso, como eu disse anteriormente, tem alguns fatores históricos e acontecimentos que tanto contribuíram com que essa taxa fosse um pouco mais, subisse um bocadinho mais. Como eu disse, dois elementos muito importantes que nós passamos, que é o primeiro o das dívidas ocultas, que o país passou praticamente na lista negra dos doadores, não é? Posso dizer assim. E também outro fator também que eu havia me esquecido é o fator conjuntural da Covid-19 e depois associada portanto, esses ataques em Cabo Delgado. Então, esses elementos todos contribuíram com que a taxa de desemprego fosse mais alta, infelizmente, para o país, de 2018 até esta data. Muito obrigado. Então, num panorama, não é, do mercado de trabalho, como avançaste os 30%, o que, olha, para além disso, quais são outros desafios que olharíamos aqui que os candidatos a emprego, acredito que, além desta taxa que avanças aqui de 30% de desemprego, há oportunidades de emprego em Moçambique. Houve alguma interrupção, Benon? Pode repetir Eu a estava a pergunta? dizer, partilhaste aqui alguns dados que houve 30% ou registra-se 30% de taxa de desemprego, aliado a vários desafios que o país vai enfrentando. Mas, mesmo havendo esses desafios, será que há oportunidades ou não? Esteve a ouvir com alguma interferência, mas está a falar de se existem oportunidades efetivamente, apesar desses desafios? É a questão que me coloca. Pois é isso. Sim, existem desafios, de facto, mas também tem, no meio desses desafios, tem algumas oportunidades. Mas essas oportunidades estar preparado, portanto, para enfrentar o mercado de trabalho, não é? Um dos elementos, por exemplo, para além da formação acadêmica, os jovens devem, portanto, informar-se sobre o mercado de trabalho. Há algumas exigências que devem ser tidas em conta, devem ser consideradas, acima de tudo, para o jovem ingressar-se e lutar pelo emprego condigno, né? Um dos elementos, por exemplo, para além da formação acadêmica, posso dizer, por exemplo, no nível superior ou alguma experiência profissional, são alguns cursos intensivos que o mercado exige. Se, por exemplo, o Benon é formado, é licenciado em História, eu acho que tem alguns elementos que o mercado exige, por exemplo, a questão de ter um curso elementar de informática, de ter um curso elementar de inglês. São, portanto, alguns cursos que o mercado exige e que, portanto, o Benoni, como concorrente, candidato para o mercado de emprego, deve ter, e esses cursos devem constar, inclusive, no seu currículo vitae e apresentar como evidências os certificados de participação ou de formação nesses cursos. Então, esses, por hora, são alguns elementos que devem constar e devem ser considerados pelos candidatos. Sobretudo, ele deve estar informado o que é que está acontecendo no mercado de emprego, o que é que as empresas necessariamente exigem para você fazer parte, portanto, dessas empresas, ser aceita, sobretudo, porque vai passar por um processo de seleção. Então, dizem que o cidadão informado vale por dois. Muito obrigado. Passemos para o Elton Davis Sinalo. Boa tarde, bem-vindo. Vou direto à questão. Quais são os desafios de empregabilidade em Moçambique?
Boa tarde. Sociólogo, e como sociólogo. Boa tarde, espero que esteja a me ouvir. Sem problema. Ok, muito bem. Apesar de ter ido diretamente à questão, permita-me apresentar-me, Elton das Neves Sinal aqui. Como diz o nosso moderador, é um amante da sociologia moçambicano. E como moçambicano, penso que posso de alguma forma tecer algumas ilações em relação ao tema que está a ser debatido neste preciso momento. Perguntava-me sobre os desafios, certo? Ilustre Benão perguntava-me sobre os desafios. Certo. Quando o assunto é empregabilidade, penso que estamos a falar da capacidade de alguém ser contratado e permanecer no mercado de trabalho. Entretanto, isso nem sempre é fácil, sobretudo de acordo com os tempos em que estamos e que são tempos de alguma forma ou que podem ser considerados tempos de crise. O colega Untelar estava ali a falar, embora eu tenha chegado tarde, mas fiquei a perceber que de alguma forma chamou a situação de Cabo Delgado, por exemplo, entre outras mazelas que afetam o nosso território nacional. Mas quando falamos de desafio, ou desafios de empregabilidade em Moçambique, podemos enumerar alguns, se não vários, mas eu posso aqui, por uma questão de economia do tempo, trazer alguns elementos. Primeiro, por diversas razões ou diversificadas razões, podemos enumerar, por exemplo, a falta de oportunidade para todos. Quero com isso dizer a falta de oportunidade para todos. Sabemos que o Estado, embora tenha o número de funcionários que tem, existem muitas lacunas, existem muitos espaços que precisam ser preenchidos. Educação, saúde, polícia e por aí vai. E anualmente tem aberto espaço ou tem aberto oportunidades para que as pessoas possam fazer parte dessas instituições. Entretanto, essas vagas que são abertas não chegam para todos. Ou seja, embora haja necessidade de ter muita gente ou ter mais profissionais, ou mais pessoas a desempenharem certas atividades, há falta de oportunidade para todos. Primeiro ponto. Outro desafio que eu posso tomar em consideração são os níveis de exigência por parte das níveis de exigências por parte das empresas. Estava ali o colega Untelar a falar da questão, por exemplo, do preparo profissional, da formação individual. Essa é uma das exigências. Por outro lado, existe um certo porém. As instituições precisam ter consigo, por conta das dinâmicas, da dinâmica global ou das dinâmicas globais, as instituições precisam ter consigo profissionais que sejam capacitados e estejam em condições de responder àqueles que são os desafios do mercado. E por isso mesmo tem um certo nível de exigência que eles trazem para poder contratar alguém. E um dos níveis de exigência que se mostra como um grande desafio é a ideia, por exemplo, dos 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de experiência. Vai-se lançar uma vaga, mas para você ter acesso à vaga, mesmo que tenha alguma formação profissional, imaginemos que está a sair da carteira há pouco tempo, um recém-formado, vai se deparar com uma vaga que diz respeito à sua formação profissional. Contudo, essa vaga
requer que tenhas 10 anos de experiência. Então, isso mostra-se como um empecilho, né, no caminho para o alcance do emprego. Por outro lado, tem a questão do autoconhecimento, né? O saber, o conhecer os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, por exemplo, saber quem você é, quais são as suas capacidades e o que é capaz, vamos assim dizer, de fazer e o que é que não é capaz de fazer. Conhecer os seus limites. Muitos de nós enveredamos na busca pelo emprego, mas não nos conhecemos, não sabemos quem somos, não conhecemos nossos pontos fracos. E quando você se depara com uma questão, por exemplo, de entrevista ou de um pequeno teste, e está incapacitado porque não sabe os seus limites, está incapacitado, por exemplo, de responder às questões e de ganhar esse espaço para poder trabalhar numa instituição. Quando falo de autoconhecimento, é mesmo saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que é que você é capaz de fazer. Não vamos concorrer ou estar a correr para um certo emprego ou uma certa vaga, uma certa oportunidade, apenas por espera de um mero acaso, por exemplo, né? O autoconhecimento também é um elemento a considerar. Depois tem a questão da preparação para novas oportunidades. Penso que o colega já abordou muito bem quando falava sobre a necessidade de nos formarmos. E, finalmente, temos um outro desafio, que é a questão da falta do apelido. As papinhas e refrescos, ou simplesmente a falta daquele elemento massageador do sistema, ou então o abritude. Sabemos que estamos num território onde qualquer fuga ou qualquer situação torna-se oportuna para certos indivíduos poderem ganhar algum dividendo. E tem essa situação do massageador do sistema, as verdinhas, as notas. Isso também acaba sendo um empecilho. Geralmente as pessoas, quando procuram um emprego, são pessoas que não tenham, vamos assim dizer, uma fonte de sustentabilidade, né? E se não tem fonte de sustentabilidade, certamente que não tem as verdinhas, não tem um massageador do sistema. E isso vai criar, ou vai ser um empecilho para o alcance daquela posição que quer, ou daquele lugar que quer, porque aquele que tem vai passar na sua frente. Penso que mais ou menos isso que com relação a essa primeira questão. Ok. Consegue me ouvir, Elton? Eu penso que sim. Consigo lhe ouvir. Estás num lugar que em algum momento há muita interferência, ficamos aqui com dificuldades de lhe ouvir muito bem pela interferência. Acredito que estás num lugar em que, ou próximo de si, há algum meeting. Então, gostaríamos que, caso seja possível, agradeceríamos que te afastasse um pouco deste lugar. Tá certo, vou mesmo tentar ver isso. Voltamos assim daqui a pouco. Vamos para ouvir do Telás. Então, estávamos aqui a ouvir o Dr. Elton, trazendo algumas abordagens de alguns desafios que nós encontramos nos candidatos a emprego. Avança que podemos ver, sim, oportunidades, mas há alguns problemas ou alguns desafios que aqui ele enumera, como a questão de massagear, a questão de apelido. Concordaria com o Dr. Elton? Benoni, eu penso que, em parte, eu concordo com portanto, os elementos que o Elton traz aqui no debate. É verdade que as questões que nós conhecemos domésticas, a questão do apelido, a questão do massageamento, vou dizer, a questão da corrupção, sobretudo, é preciso falar as coisas com os seus devidos nomes. A questão da corrupção são elementos que acabam criando entrave para o processo de
de oportunidade dos jovens para emprego, sobretudo os jovens recém-formados, né? Mas esses elementos são dois que, portanto, estão a ser, como o governo diz sempre, combatidos, mas, portanto, são elementos que limitam muito este todo o processo de recrutamento. Mas eu gostaria de reiterar as questões essenciais porque não vamos só dar culpa conhecendo o sistema, conhecendo o governo e a sua dinâmica, nós também temos que nos reinventar de acordo com o que nós estamos a enfrentar. Eu acho que mesmo vou reiterar a questão da formação adicional, para além da formação profissional, que é a questão das formações intensivas, que os jovens devem procurar obter, a questão de um curso básico de informática, a questão de um curso básico da língua inglesa, que são, portanto, a língua inglesa, como nós sabemos, não é uma língua de estilo, mas é uma língua de oportunidades, é uma língua de negócio, sobretudo, para quem quer se ingressar no mercado de emprego. É preciso que tenha o inglês razoavelmente falado e compreendido, tal como escrito. Então, depois também o curso de informática, porque nós conhecemos as tecnologias de informação e comunicação, são elementos importantes e é uma ferramenta muito certamente indispensável para as organizações, portanto, trabalharem. Mas esse jovem deve estar informado, sobretudo, as exigências do mercado. A informação, como eu disse anteriormente, é o ouro nesse período de procura, é fundamental para um candidato recentemente formado. Ele deve saber qual é a dinâmica do mercado de emprego, quais são as exigências que o mercado de emprego tanto precisa. Ele deve também estar a 100% informado o que é que realmente as empresas precisam para contratar um profissional da sua altura. Então, esses elementos todos são indispensáveis para concorrer a pé de igualdade com outros candidatos para o mercado de emprego. É verdade que o Elton traz dois elementos, a questão do apelido, que nós todos sabemos, você precisa ter um apelido, uma quadra, etc., para conseguir ter, portanto, uma oportunidade de emprego. Se você não ter esse apelido, então fica meio complicado, mas também tem que ter algum dinheiro para corromper o sistema e conseguir entrar neste mercado de emprego. Mas eu não gostaria de levar a discussão para esta parte, mas gostaria de levar a discussão para os jovens, portanto, irem refletindo sobre quais são as estratégias que devem imprimir para conseguir ter alguma oportunidade de emprego neste mundo global, neste mundo, sobretudo, desafiador. Obrigado, Benoni. E de investir em línguas, para além em suma, falas das exigências do mercado atual, que é, na verdade, global, não é? Olhar o mundo não só para Moçambique, mas sim olhar para os quatro cantos, não é, do mundo. Então, como vamos olhar para um jovem que sai do ILE, ou que está no ILE atualmente, como ter noção desses aspectos? Eu não sei se consegues me ouvir. Consegue me ouvir? Consigo, tive uma pequena interferência, mas consegui ouvir um bocadinho. Talvez repetir novamente a questão que me colocou. Eu estava a dizer que os jovens, estava aqui parafraseando as suas palavras, que os jovens, eles devem saber, ou devem investir em línguas, para além disso, que possam responder às exigências do mercado. Não podemos só olhar a nível interno, mas devemos estar preparados para o mundo. Não é? Sim. Então, como é que um jovem do ILE, do GRUE, lá nos confins, não é? Vamos olhar ou para Mulumbo, para Majaua, para Daxúdua, Mongue, pode ter uma informação desta, que a realidade é esta. Onde obter esse tipo de informação? Será a escola? Bom, essa é uma grande pergunta e é uma pergunta que nós todos devíamos refletir
como dizem, as rádios comunitárias e os meios de comunicação ocupam mais geográficos, não humanos. Quero com isso dizer que a rádio provavelmente pode não chegar nesses pontos que o Benoni faz menção, tal como o jornal e outros meios de comunicação. Mas é sempre bom, como eu disse, explorar, porque hoje em dia os jovens, e sobretudo algumas iniciativas do Estado, estou a falar do Agora Emprega e outros tipos de, tanto iniciativa de empregabilidade, posso dizer assim, mas também de iniciativa pessoal do jovem, se estendem até aos meios rurais, não é? É verdade que, infelizmente, esse é um grande desafio, sobretudo o desafio à informação para as comunidades e postos administrativos deste país, mas, então, eu fico satisfeito em parte porque também há uma pequena iniciativa do governo, penso que numa linha de financiamento do Banco Mundial, que se estende até às comunidades. Esse é um fator muito, muito importante, mas, como eu disse, nós, hoje em dia, felizmente, a informação corre, pelo menos até onde eu sei, a informação corre tanto para os postos administrativos, localidades. Então, mais uma vez, o jovem não tem telefone, sim, mas ele deve, portanto, ser participativo. Em qualquer encontro que acontece ao nível das comunidades, ao nível dos postos administrativos, se ele não tem um telefone Android, ou etc., mas ele precisa de ser participativo. Porque, na verdade, esse processo de empregabilidade rima também com o fator participação da juventude em todo o processo em todo o processo de desenvolvimento do país, em todo o processo de tomada de decisões. Então, é muito importante que o jovem não sente na sombra da bananeira simplesmente a reclamar, mas é preciso que ele seja muito esperto, é preciso que ele seja muito ousado, é preciso que ele seja muito presente nesses tipos de encontros. Porque eu acredito que existem conselhos consultivos, existem governos em representação nas localidades e nos distritos. Então, esses jovens podem participar nesses encontros e vão ter alguma informação sobre como é que eles devem fazer para concorrer para essas vagas de emprego, né? Então, é importante que se explorem esses espaços, os jovens explorem esses espaços, porque são muitos, eu acredito que acontecem sempre nas nossas aldeias, localidades e postos administrativos. Então, informações como essas podem fluir e se esse tipo de financiamento, esse tipo de, portanto, de informação quer portanto, salvaguarda para contratar locais, eu penso que essa informação pode ser extensiva para o jovem e o jovem pode concorrer também a pé de igualdade com outros jovens, posso dizer, das zonas urbanas. Elton, consta-me que já encontrou um local mais seguro. Então, Elton, estás aí? Sim, estou. Não sei se conseguem me ouvir desta vez sem estas interferências. Sem interferências, graças a Deus. Muito obrigado desde já. Então, Elton, queremos ouvir de si o que os jovens devem fazer para que possam vencer esse processo de massageamento. Conhecemos os desafios que os jovens, sim, vão enfrentando, mas queremos ouvir de si o que este jovem, o que este moçambicano possa fazer para que possamos vencer estes desafios. Já dizia um célebre filósofo e, de alguma forma, que também foi advogado, escritor e intelectual romano, Seneca, dizia que a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Penso que devemos, como jovens, ou o jovem deve, a princípio, estar preparado para poder se ingrar no mercado de emprego. O colega Umtelas, na sua intervenção, trouxe ali aspectos importantes que eu chamaria de investir
na formação pessoal, ou na autoformação, vamos assim dizer. Ele falou ali do inglês, né, que é uma língua de comunicação ou uma língua de negócio e que abre portas a nível global, digamos, internacional. Penso que um dos elementos a considerar, sendo jovem, uma estratégia mesmo é a questão da autopreparação, o autopreparo. Entendemos que o mercado aliás, é preciso entender que o mercado de emprego está renhido e, como disse de antemão, o nível de exigências também está cada vez muito mais forte. Então, estar preparado é um elemento chave crucial para poder responder quando o chamado chegar até si, porque pode lhe aparecer uma oportunidade, alguma facilitação, por exemplo, caso tenha sorte, mas se não estiver preparado, não vai ter como satisfazer as exigências daquela oportunidade. A pessoa precisa se envolver em alguma coisa que lhe dê conhecimento teórico, mas o mais importante também conhecimento prático, tendo em conta que nos dias de hoje exige-se muito o saber fazer, é preciso saber fazer. Contudo, atendendo e considerando o contexto em que nós estamos, Moçambique nesse caso em particular, ou a região africana em si, o saber fazer pode não ser suficiente, só o saber fazer apenas. Se estivéssemos em outros contextos, talvez. Então é preciso fazer uma espécie de casamento entre o teórico e o prático, ou seja, a teoria e a prática. Quero com isso dizer que temos que investir no nosso saber fazer, sim, mas o nosso espaço, o nosso mercado, o nosso Moçambique, o nosso contexto valoriza muito os canudos, valoriza muito a certificação. Então, temos que fazer esse casamento entre o saber fazer e a teoria. Por outro lado, fora isso, nós precisamos estar cientes que o mercado de emprego vai tomando formas diversificadas a cada momento que passa ou de tempos em tempos. Se hoje, por exemplo, existe uma grande necessidade por advogados, por exemplo, amanhã pode haver uma grande necessidade por enfermeiros, numa outra fase ou num outro momento pode haver grande necessidade por serralheiros e por aí vai. Quero com isso dizer o quê? Que é preciso também saber avaliar nesta nossa busca do saber fazer, do saber ser e do saber estar, é preciso avaliar o que é que naquele momento, naquele contexto, o país está a necessitar, o que é que naquele momento o mercado está a absorver com certa facilidade, que é para evitarmos, por exemplo, investir numa formação que pode de alguma forma também não ser proveitosa quando chegar à altura de correr atrás de algum emprego. Esse é um outro elemento que deve ser levado em consideração. Preciso olhar, preciso prestar atenção no momento, no contexto em que estamos. Por outro lado, é preciso também sermos estrategas. Somos do terceiro mundo, precisamos estar cientes disso. Estamos quase sempre em crise e confiar no sistema pode ser o mesmo que dar um tiro no pé, não é? E aquele que dá o tiro no pé, ou que alveja o seu pé, pode estar incapacitado para se locomover, ou por outra, ter dificuldades, ou seja, ter uma locomoção defeituosa. Quero com isso dizer o quê? Fora a autopreparação que eu dizia anteriormente, é preciso também buscarmos a capacidade de pensar numa possibilidade da autoempregabilidade. De antemão eu dizia que é preciso juntarmos a sorte com o preparo, né? Estar preparado para aquilo que o mercado
oferece, nos formarmos, mas é preciso também, como jovens, essa é uma ladainha, né, que o Estado vem cantando há algum tempo, mas fora questões políticas, é mesmo importante termos essa capacidade de pensarmos nessa possibilidade, evitarmos dar o tiro no nosso próprio pé confiando no sistema. Precisamos pensar como jovens, criativos e com a massa cinzenta ainda em condições, em possibilidades de autoempregabilidade, criar os nossos próprios negócios, nossa própria, vamos assim dizer, nossas próprias oportunidades, ou seja, tentarmos buscar espaço para nós mesmos e possivelmente com base nisso ou possivelmente a partir disso não dependermos de uma possível abertura do sistema. O colega Ontelas falou ali de investimentos do Banco Mundial, falou do Agora Emprega, existem muitos outros investimentos por aí. Precisamos buscar informarmos-nos com relação a essas possibilidades. Benoni. Muito obrigado, Elton. Deixa-me, desde já, partilhar alguns comentários de alguns internautas que nos acompanham de vários cantos do nosso país. E começo aqui com a intervenção do Nerito Gustavo Soares. Ele diz: vejamos o mesmo telefone que usamos, tem pessoas que estão a enriquecer. E o mesmo telefone, outros ficam pobres. Sendo assim, alguns jovens usam o telefone para insultos, enquanto outros usam para obter a informação do dia a dia. E ainda alguns jovens escolhem oportunidades cá em Milães. Um exemplo do Instituto Agrário, que temos 85% dos estudantes não são de Milães. Tudo isso porque os jovens desprezam aquele estabelecimento de ensino e muitos dizem o saber fazer não é importante. Estávamos aqui a partilhar o comentário do nosso caro internauta Nerito Gustavo, e muito obrigado pela sua participação, Nerito. Onix Agência diz o problema dos canudos. E ele ainda também acrescenta: conheço o caso de um amigo que conheceu tecnologia e com apenas um celular ele aprendeu a construir sistemas e com o uso de comunidades e redes como o LinkedIn, lá do interior de Inhambane. Conseguiu uma vaga de trabalho remoto no Brasil. A habilidade de romper as dificuldades. As comunidades nas redes sociais são de extrema importância. Temos mais comentários. Por enquanto isso, voltamos desde já. E a questão voltaria para um Telas. Telas, estás aí? Um Telas, por favor. Estou sim. Ok, muito obrigado. Então, o que nós, a partir desses comentários, destes internautas que estão ligados, quero ouvir de si, olhando da realidade que nos encontramos, não é, que o jovem vai enfrentando na atualidade. O que se pode se esperar num futuro não tão distante? Se por acaso esse jovem não estar preparado, olhando que os de ontem, a idade cada vez mais tende a avançar, a reforma vem aí, que Moçambique se espera? Bom, em outras conversa, eu tenho dito que os jovens em Moçambique, infelizmente, andam muito distraídos. E pronto, é uma conclusão minha, porque eu tenho acompanhado o que é que acontece realmente nas redes sociais. Nós, tanto pessoalizamos as redes sociais, os jovens vão tirar os aspectos mais negativos sobre o uso das redes sociais, as fofocas, etc. É um grande tempo que se perde, não é? É um grande tempo que se perde se repararmos em todo tipo de notícias que tanto aparecem nas redes sociais. Mas as redes sociais
como disse o Nerito, deviam ser bem exploradas, não é? Deviam ser bem exploradas. Os jovens não exploram no sentido positivo das redes sociais, criando comunidades e criando, portanto, procurando links, sobretudo, de emprego, não é? As redes sociais hoje são transformadas em sítios muito, posso dizer assim, muito impróprios para partilhar alguma coisa positiva, sobretudo quando tu escreves sobre informações. Eu vejo o que eu posto, por exemplo, eu gosto muito de usar o Facebook, eu vejo o que eu posto quando tem uma informação relevante para os jovens. Há poucos likes, gostos, há poucos gostos, mas quando é uma informação de fofoca geral, há muitos links, muitos likes nesse caso, muitas partilhas e descarregam muita informação para os seus telefones, porque basicamente está-se a falar de uma informação, portanto, de fofoca, que não constitui, se calhar, verdade, ou uma informação que não vai apoiar-lhe para conseguir um emprego, não é? Esse é um ponto. Mas o outro ponto é que os jovens também, não há aliado a este primeiro ponto que eu disse, o segundo ponto, os jovens acabam ficando distraídos do essencial. Eu sempre tenho dito isso. Os jovens não podem ficar distraídos do essencial. Acontecem muitas coisas, como disse o segundo comentador aqui do Facebook, existem muitos grupos, muitas comunidades que lançam empregos, por exemplo. As páginas de emprego não são muito exploradas em Moçambique. São várias páginas para conseguir ter alguma informação sobre emprego, mas essas páginas não são exploradas. Se vemos a percentagem dos jovens que vão pesquisando informações relativamente à oportunidade de emprego, vamos ver que, pronto, grande parte delas o gráfico pode subir um pouco para as zonas urbanas, é verdade, mas as zonas rurais como Mulungu, como Milange, como Grue, vai ver que o gráfico vai descer mais. Mas mesmo nessas zonas urbanas, se for já ver o gráfico de consulta de informações que não tem nada a ver com empregos, com a juventude, vai ver que o gráfico sobe 3 vezes mais, não é? Significa que os jovens procuram pesquisar informações que não lhes ajudam com o que eles querem, o foco, que é o emprego, mas procuram informações que têm a ver mais com fofoca e informações irrelevantes nesse momento, não é? Se um jovem vai para o LinkedIn, coloca toda a informação. Eu digo que o LinkedIn e outras plataformas de trabalho são essenciais para tu conseguires ter o emprego. O Facebook, inclusive, vem trazendo alguns espaços, algumas oportunidades de emprego. Mas é difícil um jovem que vai está distraído, nesse caso, por ouvir uma fofoca de Mr. Pau, passo aqui o nome, Mr. Pau e outra informação, que não é relevante nesse momento que ele precisa, ele vai ficar distraído por uma semana para algo que não vai lhe ajudar a vida. Então, mais uma vez, os jovens, se continuarem com este tipo de comportamento, se não investirem na sua formação pessoal, como disse o Elton muito bem, na sua análise sociológica, não procurar espaço para formar-se nesses cursos intensivos que eu fiz referência e que são cursos do mercado, que o mercado exige. Então, eles estarão a pé de igualdade para concorrer com o jovem, portanto, que está em Maputo, está num outro ponto e está a necessitar de um emprego. Então, eu disse mais uma vez, Benoni, e volto a repisar, um jovem formado vale por 2. Precisa investir o seu tempo em cursos de formação profissional, para além do que o curso, portanto, de licenciatura, posso assim dizer. É preciso que tenha um curso de formação intensivo e um curso virado ao mercado, que é muito importante. Eu já fiz referência de quais são os cursos, pelo menos, mas existem outros, e é preciso ver a dinâmica de trabalho. O que é que o trabalho exige? O jovem, mais uma vez, não fique na sombra da bananeira a reclamar de algo que ele não consegue investir o seu tempo. Não vamos culpar simplesmente ao Estado. O Elton já disse muito bem, existe a possibilidade de autoempregar-se. O jovem criar a sua própria empresa, por meio disso, empregar mais jovens. O Estado está saturado na situação de funcionários do Estado. Nós estamos a ver qual é a gincana que o Estado está a fazer para pagar, portanto, os funcionários, os seus funcionários. Então, em países como Estados Unidos e Inglaterra,
existem muitos jovens a pautar ou alinhar-se pela autoempregabilidade, não é? Do que necessariamente estar ligado, portanto, às vagas, portanto, do Estado, que são muito complicadas nesse momento de conseguir inserir-se. É basicamente isso, Benoni, que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Antes, deixa-me partilhar mais um comentário aqui. Diz pela iniciativa. Obrigado, desde já, pois o tema é muito crucial e de extrema importância para a juventude atual. Gostaria de saber como uma OCB pode conseguir ter financiamento. Irmãos, nós em Milange criamos uma associação ilegalmente constituída e temos realizado as nossas atividades de forma voluntária. Temos concorrido a algumas oportunidades, mas sem sucesso. Às vezes, até temos visto as atividades desempenhadas por nós a serem implementadas pelas outras organizações. Bom, isso é normal. Mas nós, como jovens, o que podemos fazer para termos um financiamento dentro das nossas OCBs? Eu não sei, Kuntelas, antes de passarmos para Elton, pode nos dar alguma elucidação? Podemos responder a este internauta que gostaria de saber como obter ou como conseguir um financiamento. Fala aqui de uma OCB que está legalmente constituída. Bom, geralmente quando nós, tenho dito sempre, geralmente quando nós criamos algumas OCBs, precisamos avaliar o contexto, não é? Da inserção da nossa OCB. Não só da inserção da nossa OCB, mas o que é que realmente cria oportunidade para ser financiado, não é? Não vamos criar OCBs, não estou a dizer que é o caso desta OCB que fez referência aqui nos comentários, mas o que eu quero dizer é que não podemos criar, no sentido geral, não podemos criar OCBs que repetem as mesmas atividades que os outros vão fazendo, vão realizando. Nós sabemos que as oportunidades para financiamentos vão se reduzindo grandemente em Moçambique, se for a ver entre 2022 e 2024, sobretudo na província da Zambésia, as oportunidades, ou seja, os financiamentos foram reduzidos para algumas OCBs, inclusive para algumas OCS, algumas organizações da sociedade civil. Então, é preciso ser estratega, é preciso enquadrar a OCB em atividades transversais, sim, mas específicas, tendo em conta tanto o que é que exige o financiador. Alguns financiadores estão, portanto, a investir em algumas atividades ligadas à saúde comunitária, que é importante neste momento, mas também algumas elas estão viradas, por exemplo, a financiamento para OCBs que têm algumas atividades ligadas a atividades de WASH, água e saneamento. Então, temos que avaliar o que é que exatamente, qual tipo de atividade nós podemos desenvolver para termos uma ótima visualização e termos, portanto, um financiamento execuível para a nossa associação. Então, é sempre importante, porque eu tenho sempre dito, avaliar o contexto, tem que avaliar o contexto e saber o que é que exatamente é prioritário nesse momento para financiamentos para OCBs. Não vamos criar atividades tipo repetitivas, mas é preciso desenvolver atividades, sobretudo, diferentes, mas importantes para cada contexto de financiamento. Benoni. Gostaria de ouvir de si algumas dicas práticas para maximizar a chance de ter um sucesso na procura de emprego, da sua opinião. Kuntelas. Enquanto isso, passemos. Elton? A questão é para o Elton, não? É para o colega Enquanto Elton, isso. não?
Uma interferência. Ok, ele já. Elton? Estou a ver interferência. Desculpa, a questão sobre estratégias, né? Não sei se foi isso. Pensei algumas dica prática para termos sucesso na procura de emprego. Na atualidade, assim, o que podemos fazer para ter sucesso? Para além do preparo, que o jovem está ali preparado, está ali tem o canudo, o que mais precisa para ter sucesso? Da busca pelo... Estamos a referir aqui, ou estamos a nos referir da busca pelo emprego, fazer parte do sistema, é isso? Ou pode ser mesmo também... Não olhemos para o Estado, não olhemos somente, ou não nos apegamos apenas ao Estado. Vamos pensar a nível mundial, porque Moçambique não é uma ilha, não é? Exato. Vivemos num mundo globalizado e que a Terra virou certamente uma aldeia global. As fronteiras foram se desfazendo por conta da globalização. Algumas dicas práticas. Penso que, de alguma forma, embora tenha dito não necessariamente a questão da autoformação, não sei se percebi mal, mas quando nós dissemos, por exemplo, desenvolver o seu potencial individual, né? Não estamos apenas a dizer no sentido de que a pessoa deva se preparar para o sistema, não é isso. O colega Antela Jali trouxe, e muito bem, a ideia de investir, por exemplo, nesses cursos técnicos de formação. Quando nós dissemos investir no curso técnico de formação, seria necessariamente para você dotar a sua pessoa skills, know-how, conhecimentos que lhe possam garantir servir a comunidade, a sociedade, autoempregar-se sem necessariamente fazer parte do sistema. Como é que é isso? Vais te formar, por exemplo, meios frios, por exemplo, eletricidade industrial, por exemplo, mecânica auto, vais te formar, por exemplo, em serralharia, por exemplo, né? Esses são alguns meios ou alguns cursos ou algumas formações que lhe podem garantir autoempregabilidade. Ou seja, se você tem esse tipo de formação, por exemplo, podes muito bem, ao nível do seu quintal, na sua garagem, no seu bairro, ir desenvolvendo pequenas atividades mesmo a nível doméstico, não é? E se você desenvolver bem estas atividades, certamente que o seu nome vai soar como alguém que sabe fazer isso ou essa e aquela atividade da melhor forma possível. Sendo assim, o seu nome vai ser referenciado e, de certa forma, com esse know-how, com esse skill, esse conhecimento que você tem e desenvolveu, apostou, né? Podes, sem precisar estar a se degladiar para fazer parte do sistema, o próprio sistema até pode te buscar, se precisares correr atrás dele. Mas também, com esse skill, mesmo que não seja o sistema, privados também podem lhe buscar. Fora isso, com esse skill que você tem, vai encontrar pessoas que têm fundos, por exemplo, mas não têm o know-how, né, de fazer certas coisas. Alguém vai querer, por exemplo, abrir uma serralharia, mas não pode lhe contratar, entre aspas, contratar ou então convidar a ser sócio. Ele pode entrar com o capital, por exemplo, e você tem ali a mão de obra. Então, eu penso que essa é uma dica que pode servir. Nós, particularmente jovens, por vezes, é verdade que hoje em dia parece que está a se abrir olhos, mas por vezes temos desprezado esses pequenos grandes conhecimentos, pequenos grandes saberes, né?
temos sempre, de certa forma, corrido para as universidades, né? E não levamos em consideração a importância e a pertinência do saber fazer que os nossos institutos dão. Aquela formação nos institutos não é necessariamente, pura e simplesmente, categoricamente, uma formação para lhe colocar no sistema como tal, né? Mas é uma formação que vai garantir que você, como pessoa, como indivíduo, como jovem, e com base nas suas capacidades mentais, possa abrir os seus próprios caminhos para poder vencer estas mazelas ou essa situação que nos encontramos e que estamos aqui a debater. Por outro lado, eu acho que, fora essas formações aí, achava-se que ia comentar sobre a questão dos financiamentos e por aí vai, como podemos ter financiamento, como podemos adquirir ajuda, temos associações, temos não sei o quê. Por outro lado, fora isso que eu acabo de dizer, é preciso procurar links que possam garantir certos conhecimentos que você não vai ter na carteira, conhecimentos que você não vai ter, vamos assim dizer, na escola, né? Ou nesses institutos também. É preciso saber desenhar projetos, por exemplo, porque nesses financiamentos que nós buscamos existem exigências e pedidos, né? Existem obrigações que devem ser cumpridas, existem trâmites a seguir, processos. E um desses processos, por exemplo, é você saber, aliás, uma parte do processo é você trazer um projeto que detalhe de forma clara, concisa, precisa, objetiva, aquilo que realmente você quer, aquilo que você vai trazer ou vai fazer com o financiamento. Você pode ser um bom fazedor de uma determinada atividade, um bom serralheiro, um bom carpinteiro, um bom, vamos assim dizer, seja lá o que for, mas se você não souber passar para o papel de forma correta, de forma concisa, de forma convincente, né? Se não souber fazer isso, também pode ficar para trás. Mesmo que você seja capacitado na elaboração ou na execução de determinadas tarefas, pode não ter o tal financiamento. Por isso que é preciso também, de alguma forma, buscar links, né? E como diziam aqui sobre as redes sociais, esta preparação que digo que não se pode encontrar por vezes na escola ou nos campos de formação, pode ser buscada também a partir das redes sociais, a partir da internet. O mundo hoje está com certas facilidades. Como disse, viramos uma aldeia global. Conhecimentos que são transmitidos aqui em Moçambique podem ser, no mesmo tempo, espaço e momento, transmitidos fora do nosso continente. E isso tudo por via da tecnologia. Então, é preciso ter a capacidade e buscar se informar a partir delas, né, para poder, de alguma forma, responder a esses ou combater as situações que nos apoquentam, como é o caso da questão da empregabilidade que estamos, nesse momento, aqui a abordar. Basta você ter esses skills, esses preparos, basta se organizar, como aqui estamos a dizer, você poderá ter a capacidade, de alguma forma, de, vamos assim dizer, vender o seu peixe, né? Ou seja, depois de reunir esses requisitos todos, precisamos também ter a capacidade de fazer um auto-marketing, né? Um marketing pessoal. Precisa saber vender o seu peixe, mas para vender o seu peixe, você precisa mostrar com A mais B que é capaz de fazer isso e aquilo. Mostrar com B mais C que é capaz de trazer resultados palpáveis, viáveis e proveitosos para a sociedade ou para quem precisar dos seus serviços. Benano, espero ter dito alguma coisa que eu ter ido ao encontro da questão. E como disse,
Diga-se. E como disse, muito obrigado. O tempo não nos reserva, não espera. O tempo está a correr, já estamos a 1 hora de conversa. E com isso, quero convidá-lo desde já a passar para um das últimas considerações. Doutora Sinalo. Comigo? Sinalo? Bem, eu penso que é o Sinalo que vai falar agora, ou sou eu? Opa, eu entendi o convite para o colega Antelas, mas Antelas, pode começar, por favor. Ok. Humildade é sempre que lhe caracteriza. Certo. Eu penso que primeiro gostaria de agradecer este debate, porque é um debate inacabado, na verdade. É uma reflexão de todos nós, da juventude, sobretudo, que está preocupada com o emprego, apesar das vicissitudes que o país vai enfrentando e o cenário que vai se criando, sobretudo as barreiras, mas existem desafios, existem nesse caso oportunidades sim, tal como existem desafios. Então, eu queria convidar mais uma vez a juventude a se reinventar, não só procurar o emprego, que nós já fizemos referência aqui, nessas estratégias, mas também que comece a pensar no processo da sua autoempregabilidade. O mercado está muito sufocado, as empresas vão reduzindo muito o seu pessoal para contratar, mas é a altura de nós conseguirmos ver como é que nós podemos abrir uma pequena empresa, criar uma alternativa de trabalho, criar uma própria iniciativa para empregar mais jovens. Então, acho que a ideia deve ser também nesta vertente, para não ficarmos sempre a lamentar de que o Estado não consegue nos empregar, a corrupção, há apelidos, etc. Mas nós temos, como jovens, precisamos pensar em se reinventar, tendo em conta esses todos os empecilhos que vamos amedrontando, posso dizer assim. Então, este é um desafio que nós deixamos, esse é um desafio, sobretudo, da reflexão, e espero que esse debate não esgote simplesmente neste espaço, mas que seja um debate contínuo, um debate tanto de reflexão para cada um de nós que esteve aqui a acompanhar desde o princípio até esse momento. E agradecer aos organizadores do webinar, deste evento, por terem tanto me solicitado para participar. Muito obrigado. Desculpa, Sinalo. Para terminar. Sim. Penso que o colega Antelas disse bem. Vou tentar não repetir o que ele disse, mas repetindo, permitam-me dizer que realmente é necessário nos desfazermos das reclamações, porque às vezes até elas acabam envenenando os nossos corações e ficamos presos nelas e acabamos não fazendo nada porque estamos envenenados por elas e, enfim. Eu penso que, como dizia, repetindo, embora tenha dito que não iria repetir, é preciso que nós possamos nos inventar, temos que ser metamorfos como jovens, não é? Porém, penso que por uma questão de responsabilidade social e por uma questão de responsabilidade com os seus, o Estado em si, as instituições governamentais e não governamentais poderiam ser um pouco mais maleáveis no quesito 5, 6, 7, 10 anos de experiência. Estás a sair da formação, onde é que vais buscar esses 10 anos de experiência? Fora isso, como dizia anteriormente na minha intervenção, o mercado está renhido, as instituições, as empresas, as organizações querem resultados em curto e médio prazo. Desculpa, queria dizer curto e médio prazo.
É por isso que, de alguma forma, querem pessoas que possam, logo de imediato, dar gás. Mas penso que, como responsabilidade social, como dizia, podem, de alguma forma, ir abrindo espaços para que jovens formados em determinadas áreas, por exemplo, possam poder ganhar experiência, não necessariamente como contratados para trabalhar, mas como uma forma de garantir que amanhã no seu CV, por exemplo, apareça lá pelo menos um ano, né? Pelo menos 2 anos de experiência. Ou seja, existe situação em que são lançadas vagas, querem 5 pessoas de 15, 20 anos de experiência, e por causa do desespero, por causa da fome, entre outros motivos, os jovens mesmo assim arriscam-se em concorrer para essas vagas. Para esse tipo de situações, as empresas podiam muito bem, né, repescar, ou seja, acolher sim ou contratar sim, ter consigo aquele que apresenta os 5, 6, 7, 10 anos de experiência, mas também poderiam, com base nessas contratações, né, pegar aquele 1, 2, seja lá quantos forem os jovens que puderem absorver, não necessariamente como contratados, mas para poder lhes dar essa possibilidade de realmente ter a experiência. É uma ideia, é um quem sabe, é um que tal, né? Isso que acabo de dizer aqui. Enfim, para terminar, agradecer a oportunidade que me foi concedida, agradecer à equipe da organização do webinar e desde já aproveitar para pedir desculpa, acabei entrando tarde, um pouquinho tarde, estava mesmo com algumas dificuldades no âmbito tecnológico. E muito obrigado, Benoni, muito obrigado, Contelage, gostei de estarmos aqui. Muito obrigado. Gratidão mesmo por terem aceito o convite e por estarmos aqui a refletir este tema bastante importante, porque não pertinente. A partir de já, semos. Muito obrigado aos que estiveram também do outro lado, a acompanhar através das nossas redes sociais. E não poderia terminar sem partilhar aqui a célebre frase, um ícone africano. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E nós, como jovens, como cidadãos, como moçambicanos, podemos olhar como esta ferramenta como um meio que possa ser a luz dos nossos caminhos. Continuemos firmes, desafios há, ouvimos neste debate, mas o que nós podemos fazer é continuar a nos reinventar e, por que não, olhando também para o mundo, se concentrando nas novas tecnologias também, se informando e, por que não, se formando. Terminamos por aqui com promessas de voltar uma data a anunciar. Desde já, muito obrigado, fique bem, fique com Deus. Até breve. Tchau, tchau.